Pode continuar. Passamos ao grande expediente. O grande expediente, deputada Linda Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Aproveita e já fica aqui, né, porque os que chegaram, né, falam no grande... De repente é bom, Kitty, se você falar algo que eu posso pedir a parte na sua fala também, né, para a gente dialogar. Eu acho que o grande expediente tem esse papel, né, de fazer esse debate, né, que é o que fortalece o poder legislativo de Sergipe. Bom, hoje, né, pela manhã, eu estava escutando, não deu para escutar toda a entrevista, mas, pelo que foi falado, tanto pela prefeita e o vice-prefeito, a Prefeitura de Aracaju pensa em acabar com o consórcio metropolitano de transporte, com a possibilidade da sua saída. Isso é uma irresponsabilidade muito grande, porque o consórcio, né, que tem anos que foi constituído, é justamente para poder ver ações, né, para fortalecer o transporte público aqui da Grande Aracaju. E esse absurdo, né, que foi divulgado no Jornal da Fã, quando o apresentador Narciso colocou no ar uma entrevista do vice-prefeito Ricardo Marques, onde ele defende o fim do consórcio. E a própria prefeita Emília Corrêa admitiu isso ontem, numa entrevista a Magna Santana, também no Jornal da Fã. E eu preciso dizer que a simples cogitação dessa ação já é uma grande irresponsabilidade e um retrocesso, né, no transporte público da Grande Aracaju. Porque romper unilateralmente com o consórcio metropolitano, que foi criado justamente para integrar a gestão do transporte coletivo entre Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. A gente sabe, e eu fiz até umas críticas aqui, sobre a forma como foi feita a licitação, ser uma participação popular. Uma coisa é fazer crítica na atual forma que o consórcio e a licitação foi estabelecida. Outra coisa é não dialogar para resolver essa situação e melhorar o transporte público. E a retirada, né, sendo ela a presidenta do consórcio, porque quem é a prefeita, né, está nessa função, isso vai enfraquecer muito o transporte público aqui na nossa cidade. São mais de 40 anos de transportes e terminais integrados. E desde que tomou posse, a prefeita de Aracaju só tomou decisões erradas e unilaterais sobre o transporte público de Aracaju. É tanto, né, esse escândalo envolvendo a compra, né, dos ônibus elétricos. E a Constituição e a legislação consorcial exigem decisões deliberadas em assembleias, discussões, né, para que as decisões sejam tomadas a partir de um consenso, né? Trazendo técnicos, trazendo pesquisadores, e não por discordar de como foi constituído. E se ela está na presidência, ela, se quer melhorar, tem como melhorar e fortalecer o consórcio. E decisões unilaterais desestruturam todo o sistema metropolitano, que depende de rotas integradas, tarifas unificadas e rateio de custos. E o rompimento colocará em risco linhas intermunicipais e subsídios cruzados que garantem a operação em áreas menos rentáveis, prejudicando moradores da periferia e trabalhadores e trabalhadoras que dependem do transporte integrado. Vou dar uma parte à deputada Kitty, que solicitou. Obrigada. Obrigada, deputada Linda. Eu só queria reforçar a sua fala, porque eu recebo também, em meu privado, preocupação de muitos sobre esse tema.
infelizmente, dos que mais precisam desse transporte. E, por já ter atuado ao lado da vereadora, época, vereadora Emília, hoje prefeita, ela sempre buscou dizer que é importante o diálogo, o debate, né, escutar todo mundo, e não está acontecendo isso. Então, só para reforçar e relembrar, na época que estivemos juntas atuando como vereadora, ela tinha esse pensamento, que relembre isso e traga à tona e abra esse debate, e não seja de forma unilateral, porque está prejudicando, sim, e assustando muitas pessoas, e espero que tudo acabe bem. Era só para colaborar com sua fala, que realmente é preocupante. Exato. Porque decisões como essas, né, unilaterais, acabam gerando insegurança jurídica e também financeira, como a gente está percebendo em outras ações. E agir sem aprovação do colegiado, né, a prefeitura abre margem para ações judiciais das empresas, do próprio consórcio ou de prefeituras que serão prejudicadas. E o modelo consorcial garante que cada município tenha voz e que as decisões sejam publicadas e debatidas, né, com todos os partícipes. Eu mesmo já fiz crítica, principalmente com o processo de licitação, de como foi constituído, sem participação popular, sem um debate público, mas não é saindo sem um diálogo, né, com as outras prefeituras que vai resolver essa questão. E, ao ignorar esse processo, a prefeitura concentra poder e retira do debate público decisões que afetam diretamente mais de 800 mil pessoas na região metropolitana de Aracaju. Então, espero, né, que essa decisão possa ser revista, e que, mais uma vez, deputado Jorge Passos, eu vou dar uma parte assim, a prefeita não tome medidas de forma impulsiva, de forma irresponsável, porque, na nossa avaliação, é uma forma irresponsável, e que haja debate, né? Eu acho que o debate é essencial para o fortalecimento, né, da administração pública, fortalecimento, né, de ações, né, e de consórcios como esse que acontece aqui na Grande Aracaju. Vou dar uma parte ao deputado Jorge. Agradeço, deputada Linda Brasil. Só para contribuir também, né, com esse debate, lógico que a preocupação tanto da prefeita Emília Correia quanto do nosso vice-prefeito Ricardo Marques é que todo o sistema tenha um transporte digno, de qualidade. E pelas primeiras ações que foram tomadas esse ano, nós vimos que muitos ônibus que eram verdadeiras sucatas, que estavam rodando até a gestão passada, foram tirados de circulação, chegaram ônibus também com ar-condicionado, a frota vem sendo renovada. A população, eu creio que, se comparar, deputada Linda, o transporte hoje com o que acontecia até dezembro do ano passado, eu tenho certeza que a gente tem mais avaliações positivas do que negativas. Com relação ao consórcio, todas as reuniões do consórcio, pelas atas que eu recebi, tem todos os integrantes dos municípios, inclusive o representante do Estado. Ou seja, nenhuma decisão no consórcio está sendo tomada, né, de forma unilateral. Não tem isso. Pelas atas que eu vejo, inclusive nessa questão envolvendo a licitação do ano passado, onde o próprio Ministério Público do Estado de Sergipe apontou indícios de direcionamento e de superfaturamento, ali de superpreço, né, a prefeita, né, diante de uma decisão judicial, seguiu um outro caminho, né, estamos agora no emergencial, e foi determinado pelo consórcio novos estudos. E aí você pega a ata do consórcio, deputada Dailton, está lá, todos os representantes do consórcio, ou seja, os municípios que fazem parte, e o governo do Estado, autorizando, por exemplo, a realização de um novo estudo para fazer uma nova licitação. Então, não vejo, né, dessa forma a prefeita, né, tomando decisões unilaterais. Comentou-se, né, no início, né, algumas falas até foram usadas, e na justiça, por exemplo, foi demonstrado, disseram, a prefeita rescindiu o contrato de Edivaldo. Mas, deputado Garibaldi, se o contrato foi assinado pelo consórcio, como é que ela pode... Só para complementar. Só pode...
Como é que ela pode sozinha? Ela sabe que não pode, depende de um colegiado. E é tanto que a decisão de doutor Cesário foi nesse sentido, que não tem nenhum ato formal da prefeita Emília, por exemplo, rescindindo esse contrato. Mesma coisa agora com relação ao transporte aqui, que é integrado. Lógico que o município de Aracaju tem a maior responsabilidade, porque tem a maior população envolvida. Lógico que a prefeita Emília, né, sabe dos cuidados que deve ter em qualquer medida que venha tomar para o transporte público. Para você sair, né, de um sistema integrado, não é algo de um dia para a noite, ela sabe disso e não vai acontecer. Agora, nós precisamos que o transporte melhore. Nós precisamos que o transporte melhore e que também os demais municípios possam contribuir. Hoje, os demais municípios não contribuem com o subsídio, por exemplo, só Aracaju que vem bancando. A alegação dos municípios é porque a licitação está suspensa, beleza, mas isso aí vai avançar e, com certeza, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, junto com Aracaju, né, vão ter aí subsidiando para que a tarifa fique também dentro de uma lógica que as pessoas possam pagar. Hoje está R$ 4,50, porque o município de Aracaju está bancando a diferença, para não ter aumento. Com a licitação de Divaldo, se o contrato fosse valer, deputada Linda, a passagem automaticamente ia para R$ 5,00 para as pessoas, e aumentaria mais R$ 3,00 por causa, né, que iria para R$ 8,27. Então, assim, compreendo, né, a preocupação, até porque teve, né, essas falas na imprensa, e a gente percebe que sempre se cria uma narrativa envolvendo aí a prefeita Emília, mas eu não tenho dúvidas que o que ela quer, e a gestão dela quer, é que o transporte público da Grande Aracaju seja de qualidade, que é o que a senhora deseja, que é o que a deputada Kitty, o que a gente deseja, que as pessoas realmente sejam transportadas em ônibus dignos. Tem muito ônibus ainda que precisa ser substituído? Tem, e vai ser, né? A gente já vê essa evolução. Tem linhas que precisam ser criadas para a Barra dos Coqueiros, tem lá, né, diversas áreas que surgiram novas e que não tem linhas porque não tem um plano diretor e que estão sentando essa MTT de Aracaju com Barra dos Coqueiros. E eu tenho certeza que no final quem vai ganhar é o povo da nossa capital. Mas agradeço aí poder contribuir no debate, Vossa Excelência. Muito obrigada por sua colocação, Jorge. Mas a questão, toda a gente... o que, né, nos leva à preocupação é divulgar, né, a possibilidade da retirada, porque todos nós sabemos, se Aracaju sair do consórcio, o consórcio acaba, porque tudo, né, a integração, a base da integração do consórcio, né, do transporte integrado é Aracaju. Então, anunciar isso é causar até pânico para os outros prefeitos, né, para os moradores, porque é acabar com a integração, né, do transporte público. Eu acho que é importante o diálogo, né, que se não está tendo entre os prefeitos, mas que coloque as pessoas, os técnicos, né, aquelas pessoas que avaliam a melhor possibilidade para melhorar a situação e que não seja nem prejudicial, nem para Aracaju e nem também para os outros municípios. Então, a preocupação é justamente o anúncio, né, da retirada do consórcio sem que haja um debate mais aprofundado, né, isso gerando caos e preocupação e enfraquecimento, né, de um sistema de transporte integrado que é tão importante, que precisa, né, de ser fortalecido. E a retirada de Aracaju, eu tenho certeza que isso iria prejudicar toda a população da Grande Aracaju. Bom, por fim, no dia 9, né, de agosto, é o dia, né, dos povos indígenas. E aqui em Sergipe existe uma lei, que é a lei número 9.463, de 2024, que institui o mês do agosto indígena, né, que é da nossa autoria, que visa o reconhecimento, valorização e conscientização sobre os povos indígenas, com foco na preservação de suas culturas e direitos. Por isso, eu vou ler uma carta, manifesto em defesa da luta dos povos, dos direitos dos povos originários de Sergipe do Brasil,
que foi escrita pelo coletivo indígena e quilombola José Apolônio, lá da Universidade Federal de Sergipe. Eles enviaram, na verdade, há uma requisição, presidente, até eu peço ao senhor para ver aí com a mesa diretora, que há um requerimento do cacique Bá vir fazer uma fala sobre as demandas, a situação dos povos indígenas aqui em Sergipe. Era para ser na semana passada, mas não deu para ser aprovado, que veja se ainda dentro desse mês a possibilidade de, num grande expediente, ele vir fazer essa fala, viu, para que dentro desse mês, que é o mês de conscientização de luta, ele possa comparecer aqui no grande expediente. A gente já fez essa aí. Então, eu vou ler a carta, manifesto em defesa de luta e dos direitos dos povos originários de Sergipe e do Brasil, que foi escrita pelo coletivo indígena e quilombola José Apolônio, da Universidade Federal de Sergipe. Somos povos da terra, de diversos territórios, que defendem vários modos de vida e tradições ancestrais. Essa carta se torna um manifesto devido a diversos ataques que povos indígenas vêm sofrendo ao longo de séculos de colonização. Essa carta manifesto é mais uma ferramenta que nós, indígenas, estamos utilizando para potencializar e viabilizar nossas pautas. Em Sergipe, temos os territórios Chocó e Fucaxó, territórios de muitas lutas e conquistas, além de uma diversidade de pessoas indígenas de várias etnias enraizadas por todo o Estado. Protegemos e zelamos pela natureza, como também por nossas vidas e nossas culturas. Portanto, declaramos nosso posicionamento contra o projeto de lei número 2159 de 2021, denominado PL da Devastação, que flexibiliza e simplifica a ostentação de licenciamento ambiental no Brasil. Não podemos fragilizar a luta ancestral de diversos povos em diversas instâncias, inclusive na questão de gênero, onde diversas mulheres indígenas têm seus corpos violentados. O Estado não pode virar as costas para políticas públicas de proteção que nos preservam e nos resguardam. Resistimos e lutamos contra todo tipo de opressão e buscamos constantemente formas estratégicas de resistir para existir, com ações de enfrentamento e preservação de nossos territórios. Passamos por um momento delicado de mudanças climáticas a nível global. Por isso, afirmamos: a causa indígena é de todas e todos nós. As mudanças climáticas dizem respeito a toda a população. Por isso, temos que fortalecer as causas e o movimento indígena para além do dia 19 de abril e o 9 de agosto. Precisamos de ações continuadas de enfrentamento e fortalecimento dos povos indígenas. Exigimos respeito à nossa cultura e diversidade de mais de 300 etnias e 274 línguas originárias. As nossas vozes são plurais e potentes e exigimos protagonismo nos espaços de luta e decisão política. Dito isto, declaramos aqui, através desse espaço, nossa força guiada por nossos encantados ancestrais e afirmamos nossa resistência diante de tantos ataques que vêm da estrutura colonialista. Como elucida Ayrton Krenak, o futuro é ancestral e não podemos mais retroceder.
em nome do coletivo dos estudantes indígenas e quilombolas, José Apolônio, assinamos esta carta-manifesto em defesa da luta e dos direitos dos povos originários de Sergipe e do Brasil. Coletivo Indígena e Quilombola, José Apolônio, da Universidade Federal de Sergipe. Então, toda a nossa solidariedade, né, toda a nossa mandata se coloca à disposição para fortalecer essa luta tão importante, seu presidente, e que espero, né, que a reivindicação da comunidade indígena, né, tanto, né, tem uma sessão especial, mas também a vinda... Mais 3 minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. A vinda, né, do cacique Bar, lá do povo Xocó, aqui, no grande expediente, é muito importante para que vocês possam escutar as reivindicações e as lutas da comunidade. Por fim, né, quero convidar, e quem ainda não assinou, né, existe uma campanha nacional, plebiscito nacional, que é pelo fim da escala 6x1 e taxação dos super ricos para que haja justiça social no nosso país. Né? A nossa mandata está com a banquinha aqui no centro de Aracaju. Ontem realizamos uma ação, hoje à tarde e amanhã estaremos de novo. E no próximo sábado irei na sua terra, Marcos Oliveira. A gente vai fazer o Linda para o Sergipe em Itabaiana, porque tem... Nessa... Aí vamos conversar com os feirantes, com a comunidade ali do Agreste, ali de Itabaiana. E vou relembrar, Marcos, quando eu era menininha, adolescente, eu ia com meu pai, que meu pai é feirante também, ia sempre lá em Itabaiana. E quando chegava lá, a primeira coisa era eu lembro, um bar de esquina, comer um caldo de cana com pastel. E vou também levar algumas das nossas ações, dialogar com o povo daquela região para saber quais são as demandas e reivindicações que a população tem. Também a gente está fazendo um formulário para saber quais são as denúncias da população. E pasme, Marcos, as maiores denúncias têm a ver com a Iguá, né? Quase todas as denúncias que a gente recebe têm a ver com algo que foi, né, uma empresa que foi vendida, né, à iniciativa privada para resolver e que hoje está sendo um dos maiores problemas da população sergipana, que é a falta de água aqui no nosso estado. É isso, senhor presidente. Queria uma parte, só tem 45 segundos, mas... Só para o deputado. Bom dia, Linda. Vossa Excelência tocou no assunto da Iguá em Itabaiana e, realmente, a senhora vai constatar um problema que piorou consideravelmente. Bairros inteiros, semanas inteiras de pessoas, infelizmente, voltando ao carro-pipa, voltando a comprar água para até tomar banho. Então, pode ter certeza que a grande parte das reclamações será com relação à falta de água. Muito bem, doutor Manuel. A parte também da demora. Vamos concluir. Só para concluir. Da demora da ligação de água nova. Sim, nova. Demorando demais, mais aí de 4 meses para ligar uma ligação de água nova. Além da taxa de esgoto de 80% que o povo de Itabaiana paga. Será muito bem recebida, se puder eu vou até lhe acompanhar, porque tenho certeza que a reclamação é constante, principalmente com relação à falta de água. E acompanhar, porque senão o prejuízo é pior, deputado George. Obrigado, senhor deputado. Pela ordem, deputada Kitty tem a palavra.